empresa genuinamente caririense. Farma, compromisso com a saúde. Educação de qualidade se faz com ensino diferenciado. Em Juazeiro do Norte você pode contar com o Colégio Alfa do Cariri, proporcionando desenvolvimento socioeducacional e cognitivo, aulas de campo, feira cultural, visitas técnicas e ensino do inglês para crianças a partir de 3 anos de idade. Atividades práticas como capoeira mirim, balé e futsal. E mais, o Alfa Baby e o projeto Tempo de Ler. Colégio Alfa do Cariri, a melhor base garante o sucesso. Matrículas abertas. Oi! Gente, eu tô chegando aqui agora na Corbão Utilidades e eu vim separar vários produtinhos para testar durante as próximas semanas lá em casa. Eita, que a Cocota vai adorar! Muito barato! Gente, olha só o tanto de coisa que eu escolhi aqui na Corbão. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos nas próximas semanas, que eu vou mostrar direitinho onde eu coloquei cada coisinha dessa no cantinho da minha casa. Gente, vocês viram o tanto de coisa que eu peguei? Muita coisa barata, muita coisa linda. Eu fiquei louca nessa loja. Além do horizonte colorido. Povo de Deus, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui junto com vocês com o programa Palavra Verdadeira. Programa da Assembleia de Deus, Ministério do Tempo Central, Juazeiro do Norte, neste ano de 2020, há 50 anos atrás, por volta deste mês mesmo, de setembro, em Fortaleza, decidia-se o envio do primeiro pastor da Assembleia de Deus para Juazeiro do Norte. Aqui na época, a Assembleia de Deus em Juazeiro era um pequeno trabalho assistido pela Assembleia de Deus de Crato, quem sabe muito bem dessa história, Antônia Maria, esposa do pastor Assis, que foi um dos pastores que passou uma década aqui pastoreando Juazeiro do Norte. Quem sabe também, irmã Marlene, da Assembleia de Deus do Crato, elas duas e mais outras irmãs deram bastante assistência naquela época, há 50 anos atrás, à Assembleia de Deus aqui em Juazeiro. E não foi sem perseguição, não foi sem luta, não foi sem uma batalha constante, né? O espírito do mal, o espírito do anticristo, sempre levantou-se no sentido de impedir o avanço da obra de Deus. O avanço da obra de Deus. Eu vou estar ministrando uma palavra em Apocalipse, no capítulo 13, onde diz o versículo 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Foi permitido fazer guerra aos santos e foi dado poder sobre toda a tribo, língua e nação, e alguns adoraram aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida. O nome da irmã Antônia Maria, o nome da irmã Marlene e dos outros estava escrito no livro da vida e não adoraram, e suportaram todas as perseguições. E esse ano
a Assembleia de Deus está completando 50 anos em Juazeiro do Norte, né? No Ceará já são 106 anos. 2014, 2020, 106 anos. No Brasil já são mais 3 anos, são quase, já vai para 110 anos a Assembleia de Deus no Brasil, né? Eu estive, junto com a minha esposa, um grupo de irmãos do Ceará, em Belém do Pará, na comemoração do centenário, e também estivemos com um grupo de irmãos aqui de Juazeiro, na Arena Castelão, em 2014, na comemoração do centenário, né? Esse ano, por conta de tudo que estamos vivendo, nós vamos passar quase que sem condição de fazer uma festividade, não pode haver aglomeração. Nós acabamos fechando em diretoria que não faremos festa mais este ano de 2020, né? A situação ainda prossegue com, né, diminuição, mas ainda hoje, ou melhor, ontem, a gente ouviu obreiro, dirigente perguntando, pelo menos 2 vezes, se podia fazer trabalho de visita, se podia fazer trabalho de rua, porque tem gente que está com medo, enfim. Mas estamos agradecendo a Deus pelos 50 anos da história da Assembleia de Deus, das quais, desses 50, eu faço parte 16 anos, né? Pastor Bernardino, 20 anos. Quer dizer, é um tempo bastante considerável, glorioso, né? Que nós estamos aqui, tá? Pastor Bernardino com 20 anos, eu com 16 anos, nossa família, ok? Bem, é o programa Palavra Verdadeira. No programa tem aquele momento de adoração, louvor e as informações da obra, né? A rodízio, programação e o momento da palavra, além da oração que a gente faz sempre intercedendo a Deus ao final do programa para abençoar a vida de todos os nossos irmãos e amigos que são nossos telespectadores. Nós vamos louvar a Deus agora. Acompanhe esse momento de adoração no programa Palavra Verdadeira. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade
seus muros, além do rio azul, cante morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, dando sequência aqui a nossa programação, eu estou em minhas mãos aqui o rodízio, a programação do mês de setembro. Ontem nós tivemos vigília na Congregação Novo Juazeiro 1, a subsede do setor 2, e ali com os nossos irmãos ficamos até a madrugada, orando ao Senhor, buscando a Deus pela obra, né, pela nação, também intercedendo por esse processo que está chegando aí, o processo político, né? Eu vi uma postagem que o irmão Vanderlúcio mandou para mim a respeito do prefeito de Colatina, né? Um prefeito que seria reeleito praticamente sem nem oposição. Ele seria reeleito. Ele fez um compromisso na campanha de que ele não era favorável à reeleição e, portanto, ele, com todas as pesquisas favoráveis para uma sua reeleição inquestionável, ele abriu mão de ser candidato e não vai apoiar ninguém, vai ficar em silêncio. Talvez daqui a 4 anos ele volte a ser o Serginho Meneghel, acho que é isso, né? Bem, vamos orar para que Deus coloque homens e mulheres à frente, né, dos municípios brasileiros e também nas câmaras municipais, pessoas decentes, né, pessoas decentes. Nós crentes, aí eu digo para você, nós cristãos, né, a gente precisa ter bastante cuidado, que toda sorte de perseguição que acontece contra as crenças, né, toda espécie de perseguição que acontece contra os cristãos, elas se dão no âmbito da legalidade, não é da ilegalidade, né? Ninguém pode perseguir ninguém de maneira ilegal, porque dá protesto, dá culpa, né? Condenação e tal. Então, é na área da legalidade, é nas leis, né? São as leis, tá certo? São os governos e tal. Então, a gente que é cristão, a gente precisa orar mesmo, precisa ter muito cuidado na hora de fazer as escolhas. Não é a gente ser alienado, você ser alienado, porque é isso que os inimigos querem. Às vezes o crente dá uma ideia de puritano e prefere não pensar e nem falar sobre isso. Não, isso é irresponsabilidade, alienação. A gente precisa refletir sobre isso e na hora de fazer as escolhas, a gente escolher quem não vai ser um instrumento de perseguição, um instrumento maligno, né? Não entregar a nossa cidade, não entregar o nosso estado, a nossa nação, não entregar a nossa vida nas mãos de gente ruim, de gente injusta, de gente que não teme a Deus, tá certo? Porque os processos de perseguição contra cristãos no mundo, elas se dão baseadas na legalidade das leis que são aprovadas nas câmaras municipais, estaduais e federais. São os governos.
Então a gente precisa ter bastante cuidado, tá bom? Então tivemos ontem vigília, hoje domingo teremos os nossos cultos às 18 horas, sede e nas congregações, né? Nas congregações das subsedes teremos santas ceias setoriais, né? Então haverá Santa Ceia na congregação do Novo Juazeiro 1, João Cabral, Mutirão 2, Triângulo, Timbaúba, Vila Nova 2 e Leandro Bezerra. Essas congregações terão Santa Ceia. As demais, cultos evangelísticos, essa é a programação de hoje e todos estão convidados. Eu quero cumprimentar a nossa irmã Vânia, da cidade do Crato, né, que teve um reencontro com Deus através do programa Palavra Verdadeira. Acho que é Vânia mesmo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela está agora, né? É Vânia, está acompanhando a nossa programação, inclusive pode até vir ao culto, né? Hoje à noite aqui na sede, Rua Dom Pedro II, 1569, no bairro Franciscano. Nesta segunda-feira, teremos oração às 5 da manhã, meio-dia e também à noite, além dos cultos de Santa Ceia. No Shalom, Jardim Gonzaga, Maranata, eu vou estar com os irmãos da congregação Jardim Gonzaga. Na terça-feira, oração também o dia todo, culto à noite, campanha evangelística. Quarta-feira, culto à noite na sede. E quinta-feira, os cultos de senhoras setoriais, Timbaúba, Misto, Brejo Seco. E na sexta-feira, doutrina. E no próximo sábado, né, assim como foi sábado agora passado, Mamãe da Luz designou as lideranças de mocidade da sede, os jovens, né, para ir aos cultos. Então teremos 3 cultos de mocidade, portanto, no próximo sábado, na verdade, serão cultos individuais, né? Teremos cultos, são vários cultos, no setor 2, 3, 4 e 5. São aí o quê? 4 vezes 4, 16, são 17 cultos de mocidade no próximo sábado, em que a nossa mocidade vai estar também nesse movimento, ok? Bem, nós vamos chamar o nosso apoio cultural, não é? Você pode ser uma pessoa que apoia culturalmente o nosso programa, Palavra Verdadeira, e depois a gente volta ao último bloco com uma reflexão para o seu coração. A qualidade sempre faz a diferença. Na Casa do Som você encontra som profissional, instrumentos musicais, equipamentos e acessórios. Açaizeiro e Sushi, aberto de segunda a sábado, das 14 às 22 horas. Disque entrega 988 63 47 67. Meus irmãos, eu tenho lido, né, e tenho nesses últimos dias, nos cultos, nos programas, nas reflexões, meditado muito no livro de Apocalipse, né? Nós estamos cada dia mais próximo, cada dia mais perto do desenrolar dos acontecimentos escatológicos, proféticos, de revelação, né? Que estão nas páginas do Apocalipse, da carta que João escreveu, do livro que João escreveu, o livro das revelações. E eu quero ler com vocês 10 versículos
10 versículos, não vai ter muito tempo para falar, mas a leitura já é uma grande pregação. Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 13. Você vai acompanhar porque eu fico lendo e fica aparecendo para você aí a grafia, né, da leitura. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Glórias ao Senhor. Meus amados e queridos irmãos e amigos, ouvintes, né, da palavra de Deus, essa é uma descrição profética, apocalíptica, escatológica, trata-se de um acontecimento para o tempo do fim, onde revela a manifestação de um ser humano, de um homem, que aqui é chamado de a besta, que ele sobe do mar. O escritor diz: eu fiz subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e essa besta, ela recebe um poder, o poder que é lhe dado pelo dragão. O dragão, conforme já revelado no capítulo 12, o dragão é a antiga serpente, é o diabo, Satanás. O inimigo de Deus, o inimigo dos homens, o inimigo da igreja, dos cristãos, dos crentes em Jesus. E esse homem, a besta, ele recebe o poder de Satanás. Ora, as coisas do adversário, ele é enganador, ele é imitador, e isso é uma imitação barata, né? Uma imitação barata, fraca, do que aconteceu, por exemplo, com o advento do Filho de Deus, o homem Jesus, nascido de Maria. Ele recebeu o poder, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Essa revelação da besta do anticristo, que é o anticristo, ela recebe um tal poder do dragão, recebe o trono e grande poderio. A continuidade
da imitação barata, né, de uma semelhança frágil, está no versículo de número 3, quando diz que essa besta, ela tinha uma ferida de morte na sua cabeça, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Diferente do Senhor, por isso é uma imitação barata, diferente de Jesus, que veio ao mundo e, embora tivesse todo o poder, entregou sua vida e morreu na cruz e foi sepultado e ressuscitou. A besta, ela não morre, ela tem a sua cabeça ferida. Quem feriu a cabeça da besta foi o Senhor. É Jesus que pisa na cabeça do inimigo. Então ela tem essa ferida, essa chaga mortal, mas ela é curada. Ele não passa por um processo de ressurreição. É um arranjo. A notícia será de que ressuscitou, a notícia será de que voltou à vida, mas na verdade não foi, porque é apenas uma imitação barata, mas para identificar-se com o acontecimento que culminou com a morte e a ressurreição do homem poderoso, Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, que recebeu de Deus o poder. O outro fato de se considerar é a questão da capacidade de falar. Diz aqui a palavra no versículo de número 5: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe esse poder para continuar por 42 meses. Esta besta terá uma capacidade muito grande de convencimento, será estrategicamente inteligente para falar, mas diferente do Senhor. Vocês devem lembrar que quando foram prender Jesus, a Bíblia diz que os homens chegaram para prender o Senhor, a mando das autoridades, e eles detiveram-se, pararam e não conseguiram prender o Senhor, e voltaram e disseram: cadê o homem? E eles disseram assim: olha, não conseguimos trazer. Por que não trouxeram? Porque nós nunca ouvimos alguém falar como este homem falou. Jesus tinha um poder tremendo de falar, mas ele falava para curar, ele falava para libertar. Alguém dizia: essa mulher foi apanhada em adultério, o que tu disse? Jesus dizia: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. Ninguém atirou. Jesus disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Aí Jesus diz: nem eu também te condeno. Vai, não peques mais. Poder tremendo de falar. Mas o que é que essa besta vai falar? Essa besta vai proferir grandes blasfêmias. Versículo 6: abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e blasfemar contra todos os que habitam no céu. Essa é a besta que é o anticristo, o inimigo de Deus, que não está longe, não está muito longe de nós. As coisas que estão acontecendo, as leis que estão sendo arregimentadas em cenário mundial, a partir dos blocos de governo, tudo que está acontecendo nos aponta para a proximidade dessas coisas. E aí diz que essa besta, ela recebeu permissão para fazer guerra aos santos, recebeu permissão para fazer guerra aos crentes, aos cristãos, aos direitos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. É um poder que terá domínio e amplitude mundiais. Mundiais. O governo de Jesus na face da terra foi um governo localizado
durante o período da sua existência, ficou restrito às cidades palestinas, quando não muito uma cidade filisteia, ali próximo ao Líbano, mas ficou restrito às cidades de Israel, a Samaria, a Decápolis, a Judéia, a Galileia, tá? Então, o governo de Jesus. Depois desse governo do Senhor, ele alcançou a terra inteira, porque o evangelho proclamado por aqueles que creram no Senhor chegou a todas as nações da face da terra. Mas não chegou com perseguição, não chegou com ódio, não chegou com blasfêmia, não chegou com destruição, não chegou senão com amor, não chegou senão com misericórdia, com oferecimento de graça, com perdão, com milagre, com bênçãos. Mas aqui, esse poder é um poder permitido para fazer guerra aos santos. O poder de Jesus não faz guerra nem aos pecadores. Se não fosse o amor de Deus, a Bíblia diz, e Paulo escreveu, que Deus nos amou, nós estando ainda mortos em ofensas e pecado. Que Deus não levou em conta o tempo da nossa ignorância, quando a gente se colocava como inimigo, perseguidor. Lembra de Paulo que perseguia os cristãos e o Senhor lhe visitou e ele teve aquele encontro e disse: duro para você recalcitrar contra os aguilhões, e Paulo tornou-se um pregador do evangelho. O poder de Jesus não é com perseguição. E aí eu finalizo descrevendo um outro cenário que vai acontecer quando esse governo mundial desse anticristo se manifestar e está às portas. É a questão do culto, é a questão da adoração. A Bíblia diz no versículo 8, que todos os homens que habitam sobre a terra vão adorar a essa besta que recebeu o poder do diabo, que tem uma boca que diz blasfêmias contra o Deus Todo-Poderoso e que também blasfema do tabernáculo de Deus e de todos os que habitam no céu. Vão adorar a este ser que persegue a todos os santos, a todos os puros e retos. Vão adorar. E a característica daqueles que vão adorar são aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que só vai entrar no céu, só será salvo, só será redimido, só terá vida eterna. Só habitará o céu de glória aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Vão ficar de fora do céu, não terão parte com Deus, mas com o diabo, com o inimigo, com o anticristo, aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. As pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, hoje, são as pessoas que não adoram a não ser a Deus. Não adoram a imagens, não adoram a pessoas, não adoram a coisas, não têm ídolos. Não se prostam diante de homens, nem de qualquer imagem que possa ser, no imaginário humano, na consciência e concepção religiosa das pessoas, representante até mesmo uma suposta imagem de Deus. Não, não. Os que têm escrito o seu nome no livro da vida são aqueles que se converteram para o Cristo, aceitaram ao Cristo, e eles suportarão qualquer perseguição, porque sempre houve e haverá perseguição enquanto houver terra,
enquanto houver pessoas aqui, mas os que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, esses, glórias ao Senhor, eles não vão adorar a besta, eles não vão se render a esse apelo, a essa violência, a esse ataque, a essa perseguição, ainda que tenham que morrer para serem fiéis e para serem salvos, eles se submeterão a isso, mas eles não vão adorar. Glórias ao Senhor. Então, nesta tarde, pela proximidade que nós estamos tendo de todos os acontecimentos mundiais, no que diz respeito à questão da economia, das políticas mundiais, das doenças, né, dos problemas climáticos, lugares que antes eram quentes, agora água, lugares que antes eram com água, agora é calor, é fogo, é vento, é tempestade, são loucuras e mais loucuras sobre a face da terra, a proximidade do tempo do fim, da vinda de Cristo e depois da manifestação do anticristo. Os que têm o seu nome escrito no livro da vida são os crentes lavados no sangue de Cristo, são aqueles que só adoram a Deus. Aqueles que quando aceitaram o Senhor deixaram de adorar as imagens, tiraram os seus ídolos, tiraram as suas estatuetas, tiraram os seus quadros, tiraram do seu coração e da sua mente, da sua casa, da sua parede e da sua vida toda forma de adoração que não seja unicamente ao Deus. Está dito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. O diabo não aguenta isso. O diabo não resiste a isso. Adore somente a Deus e você não será uma pessoa que vai adorar a esse inimigo, a esta besta, a este anticristo. Esconde a tua vida em Deus. Esteja debaixo da proteção do Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Volte-se para Deus. Volte-se para Cristo. E você então estará em segurança e você estará em paz para a glória do Senhor Jesus. Eu quero orar a Deus por sua vida. A esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, estes adorarão os que a besta que habita ou que vai aqui permear na terra. Mas quem tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, a esses o inimigo não terá prazer de ter a sua adoração. A adoração desses é para o Senhor. Ore comigo em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai Celeste, graças dou a Ti, graças damos ao Senhor, ó Deus, por ter nos livrado, Senhor, desta influência maligna, deste poder de perseguição, de blasfêmia, ó Deus, porque um dia, ó Deus, sem que nós nos apercebêssemos, fomos contrário àquilo que é certo, até blasfemamos das coisas de Deus, mas ainda bem que a Tua palavra diz que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. E o Senhor não levou esse tempo em conta e nos deu a graça do perdão, e agora o nosso culto é para Ti, o nosso louvor é para Ti. Eu quero pedir que o Senhor perdoe a vida de homens e mulheres, e liberte homens e mulheres, e livre homens e mulheres, Senhor, deste poder, ó Deus, que já opera, embora a besta não tenha ainda se manifestado, porque a igreja ainda está aqui na terra, e isso por pouco tempo, porque o Senhor há de vir buscar o seu povo. Abençoa as famílias, abençoa a nossa nação, o nosso Brasil, nosso estado, nosso município, nossa cidade, nosso bairro. Deus amado, para que as pessoas não queiram ser adoradores da besta, mas queiram sim ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e sejam livres deste poder maligno. Nós oramos, abençoando as famílias, abençoando as pessoas, abençoando cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Bem, meus amados, é final de mais uma edição do programa Palavra Verdadeira. Próximo domingo
nós estaremos de volta. Quem sabe falando aqui em Apocalipse ainda. Mas conto com a sua presença em um dos nossos cultos. São 34 igrejas espalhadas na cidade. Você tem do Frei Damião, do Jardim Gonzaga, ao Carité, tem lá do São José, a Congregação Gileade, até o aeroporto, a Betolândia, a Oásis, em todas as extremidades e no centro também, né? Romeirão, João Cabral, Triano, Antônio Vieira, Santa Teresa, tá certo? Em todos os bairros, Timbaúba, Limoeiro, Novo Juazeiro, Tiradentes, aeroporto, enfim, tem um lugar franciscano, nossa sede, tem um lugar para você congregar, tá bom? Conto com você. Eu termino dizendo que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Sei que essa palavra